Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conosco está tudo ótimo. Eu espero que estejam tudo bem aí com vocês. A gente está morrendo de saudade aí. Em breve a gente vai estar junto novamente, né? Mas por enquanto a gente está trabalhando aqui com o nosso conteúdo online, certo? Então, no nosso conteúdo de hoje, vamos estar trabalhando aí com o Facebook. Antes de você vir aqui para esse nosso conteúdo, eu preciso que vocês vão lá no seu livro, né, nosso livro de controles, acessa lá o conteúdo de Facebook, lá na página 167, certo? É o conteúdo que a gente vai estar trabalhando hoje, tá? E a gente vai estar utilizando aí do nosso livro para trabalhar com o recurso de hoje e a gente vai estar vendo aí a parte de introdução ao Facebook, certo? Aí você me pergunta, Hugo, mas eu já sei mexer no Facebook. Pois é, todo mundo já tem a rede social aí conectada, né? Ou pelo menos boa parte já sabe mexer. Mas aí é onde vem o diferencial, né? Você sabe como o Facebook foi criado, qual o propósito, quais as ferramentas que levaram ele chegar até o que ele é hoje, certo? Então, essa é a nossa proposta do conteúdo de hoje, certo? Então, bora lá. O Facebook, aí, como vocês podem ver, é uma rede social que ela foi criada em 2004, certo? Ela foi criada aí com o intuito de estar aproximando as pessoas da universidade para estar se conhecendo melhor de uma forma mais rápida. O idealizador dessa rede social, do Facebook, aí, foi o Mark Zuckerberg, né? Ele começou aí com essa ideia de estar criando uma rede online para estar aproximando todo mundo ali da faculdade e estar sabendo informações de que normalmente perguntando cara a cara provavelmente ele não conseguiria ter, né? O grupo aí que realmente criou a rede social é fundado pelo Mark, o Eduardo, o Dustins e o Chris, tá? Mais para frente a gente vai estar vendo mais informações sobre eles, certo? No início ele se chamava de Facebook, ele não era igual ao que a gente tem hoje, não tinha aí nos nossos mobiles, né, que é o nosso celular, não tinha nada disso disponível, até mesmo para você acessar o Facebook era de forma diferente. Até porque só quem tinha acesso ao Facebook nesse tempo era o pessoal da universidade. Então, para você ter a sua rede social criada e você poder conversar com as outras pessoas, interagir, dizer, ei, eu tenho Facebook, você precisaria ser estudante da universidade. Se você não fosse, não conseguiria ter acesso à rede, certo? Com o tempo aí foi se passando e a rede foi crescendo cada vez mais, ela foi aumentando a quantidade de pessoas que estavam utilizando a rede social, né? E ele foi estendendo isso daí para outras localidades sem ser a faculdade mesmo. Essa aqui é como era aí a nossa página inicial do Facebook, né? Bem parecida com o que a gente tem hoje, certo? Só que ela tem alguns pontos chaves aí que a gente consegue ver algumas diferenças, né? Por exemplo, eu não tenho a timeline aqui para a gente ficar deslizando o tempo todo, eu não tenho isso. Eu não tenho o bate-papo, que é o nosso chat, né? Para ficar conversando aí com as pessoas, certo? Também não tenho aqui as postagens aí de imagens, de vídeos, de texto, mesmo aqueles textões, né, que a gente costuma ver o pessoal digitando. Nada disso existia em 2004. Mas uma outra curiosidade aí é que eu tinha a parte de perfil aqui, que realmente importava naquele tempo, né? Saber se uma pessoa estava solteira ou não, qual curso ela fazia, em que período ela estava, onde ela mora, né? Era realmente o que eles tentavam descobrir naquela época. E outra curiosidade aí é que o Mark, ele tem problema de daltonismo, né? Então o Facebook ele se manteve aí com o azul e o branco, tá? Porque ele consegue trabalhar melhor com essas cores e dessa forma, né? Então isso é um padrão que ele mantém até hoje. Essa aqui é a universidade lá, para quem não conhece, né? É uma das melhores aí do país, quem sabe do mundo, certo? Então, para estudar lá, você tem que realmente ter uma capacidade mais elevada, você tem que ter influência também, caso você seja de família rica, você também consegue vagas lá, tá? E Mark, ele não veio de uma família rica, né? Ele já era muito inteligente, então ele conseguiu entrar normalmente aí por conta das suas notas na escola. A gente vê aí os 4 fundadores, né, do Facebook. A gente vai ter aí o Mark Zuckerberg, que é o atual dono e proprietário aí da rede social. Tem aí o único brasileiro que participou da criação do Facebook, que é o nosso Eduardo, né?
Tenho aí também o Dustins e o Chris, que também participaram aí na parte de desenvolvimento do Facebook, né? Eles contribuíram aí junto com o Mark para estar sendo o que a rede social é hoje e também o avanço que ela teve em eles estarem utilizando ela naquele tempo lá em 2004. Mas o que acontecia? Mark, ele utilizava aí os computadores da universidade, utilizava a rede da universidade. Só que chegou um tempo em que todo mundo queria ter uma conta no Facebook e o servidor, a internet de lá já não estava mais aguentando a quantidade de acessos aí que tinha naquela máquina, né? Então, Eduardo era o cara aí do dinheiro, né? Ele quem bancava aí as operações financeiras, que precisava aumentar a velocidade da internet para a Mark, comprar um servidor novo, comprar um computador melhor, para que ele conseguisse trabalhar com a rede social e fizesse isso de uma forma mais tranquila, né? Que todo mundo conseguisse utilizar a rede social sem ela estar travando, sem a rede estar caindo, porque aconteceu disso, aconteceu de ter um boom, de muita gente utilizando a rede social, né? E de repente a rede cair. Então eles ficaram tipo, eita, e agora? Tem muita gente querendo utilizar, mas eu não estou conseguindo fazer com que as pessoas utilizem aí a minha rede. Então Eduardo foi quem bancou toda essa parte financeira e da construção realmente do Facebook. Ele não trabalhava diretamente na parte de código, apesar dele entender um pouco disso, mas quem trabalhou diretamente com a construção mesmo da rede, a parte de código mesmo, foi o Mark, tá? Aí o que houve? Eu já expliquei para vocês que em outras redes sociais sempre acontece isso. Na hora que começa a entrar realmente um recurso financeiro em que a rede começa realmente a alavancar, a ganhar dinheiro, começa a haver divergências aí entre as parcerias, né? Então foi o que houve também aqui no caso do Facebook. Eduardo já estava com a ideia de querer realmente comercializar o Facebook, fazer render algum dinheiro em cima disso, porque ele já tinha investido bastante, mas ainda não tinha havido retorno, né? Então todo mundo utilizava o Facebook de graça, igual como é hoje, mas eles não recebiam nada por isso, eles nem mesmo ganhavam aí com a questão de propagandas, tá? Então ele estava pensando em realmente comercializar o Facebook e fazer com que várias outras pessoas, né, utilizassem aí a rede social. Só que Mark, ele ainda não queria fazer isso, ele ainda não sabia, como ele dizia, não, a gente ainda não sabe o que é o Facebook. Ele ficava com isso na cabeça, a gente ainda não sabe o que ele vai se tornar. Só que com o passar do tempo, o Mark ele foi fazendo amizade aí com outras pessoas e uma delas era um cara que também no tempo ele era bastante influente, ele já tinha aí criado um site também de futuro e era bem parecido com os sites de download de música que a gente tem hoje em dia, só que ele tinha alguns problemas pessoais. E Eduardo já tinha visto isso, ele não gostava dessa companhia de Mark com esse outro rapaz, né? E ele achava que ia ser uma péssima influência aí para a criação do Face. E foi o que realmente aconteceu. Esse outro rapaz veio trabalhar junto com eles na criação do Facebook para realmente alavancar, e ele até conseguiu realmente expandir o Facebook aí para outros estados, aumentar as vendas, várias pessoas que não eram da faculdade, elas já começavam a estar utilizando aí a rede social, certo? Só que também outros problemas negativos acabaram acarretando aí na construção do Face, né, na questão de expansão dele. Então o Eduardo ele acabou brigando aí com o Mark por conta desse outro rapaz que veio trabalhar junto com eles na rede social. Mark não gostou muito porque ele ainda via que o outro rapaz podia contribuir de forma positiva ainda para a empresa, só que isso não veio acontecer. Então o Eduardo entrou com um processo aí em cima de Mark para tentar pegar uma parte aí do dinheiro, né, do rendimento do Facebook, porque Mark queria tirar aí o Eduardo da rede social. Ele estava pensando, não estou mais indo de acordo com as suas ideias, então eu vou tirar você do Facebook. E foi o que aconteceu. O Facebook durante um tempo ficou sem o nome de Eduardo lá no cantinho, né? Ele não aparecia mais nos criadores aí da rede social, dos fundadores, e com o tempo ele acabou sumindo realmente aí toda a informação sobre Eduardo na criação do Facebook, certo? Então Mark entrou numa briga judicial aí junto com Eduardo, os outros dois também eles ficaram um tempo na rede social, só que com o tempo eles acabaram também tendo rendimento
inferior aí ao de Mark, né? E hoje em dia ele toma conta sozinho aí da rede social, tanto que ela é uma das maiores do mundo. Inclusive ele não é dono só do Facebook, né? Ele também é dono do WhatsApp e do Instagram. Então, hoje em dia ele ganha dinheiro assim de uma forma exorbitante aí através das 3 maiores redes sociais que a gente tem na internet. E eles podem ser comparados aí aos grandes gênios da tecnologia, né? Como Bill Gates e Steve Jobs. Ah, professor, mas como é que o Facebook ganha dinheiro, né? Porque eu não pago para utilizar. Então, como é que vocês acham que ele ganha dinheiro? Aí alguns vão dizer, através das propagandas. Exatamente. Através daqueles anúncios e propagandas que ele faz, né, das marcas que aparecem lá, ele gera um valor toda vez que alguém clica lá em cima. Então ele ganha dinheiro através dessa forma. Mas a principal fonte de renda aí, realmente do Facebook é a venda de informações, né? Todas as coisas que vocês postam lá em questão de texto, em questão de vídeo, conversas, os seus dados pessoais, ele vende. Ele vende todas essas informações. Aí você pode pensar, mas como assim ele vende as minhas conversas e as minhas fotos? Eu não concordei com isso. Aí você para e pensa um pouquinho. Na sua criação do Facebook, você concordou sim. Na hora que aparece lá, eu aceito os termos de contrato, né? Você clicou lá para poder criar a sua conta. E nos termos de contrato vem dizendo que ele pode fazer o que quiser com as suas informações, inclusive vender. Em troca disso, você vai estar utilizando aí a sua rede social de forma gratuita, certo? Então, é o que acontece com o Face. Aí, como diz aí no nosso slide, eles podem ser comparados aos grandes gênios de tecnologia, né? Como Steve Jobs e o Bill Gates. Para quem não sabe, Steve Jobs e Bill Gates, eles são os criadores dos computadores que a gente tem hoje em dia. Steve Jobs, ele criou aí a Apple, né? E o Bill Gates, ele criou aí a Microsoft. Aí você para e pensa, será que eu posso comparar a criação do Facebook com a criação dos computadores? Essa aqui é uma pergunta que ela vai cair em prova, certo? Isso aqui vai cair em prova, já anotem isso daí. Eu vou perguntar lá, será que eu posso comparar a criação do Facebook, né, com Mark Zuckerberg, com a criação de Steve Jobs e Bill Gates, que são os computadores de hoje em dia? Essa é uma questão pessoal. Tá? Então, eu preciso que vocês respondam ela dizendo sim ou não, explicando o porquê, certo? Não existe resposta errada para essa pergunta aqui, porque é uma resposta pessoal, tá? Então, você vai dizer sim, eu concordo, eu acho que sim, eu posso comparar a criação do Face com os computadores, por isso, isso e isso. Fica a seu critério. Se você acha que não, que o Facebook não tem tanta importância aí quanto a criação dos computadores, você vai dizer não e também vai explicar o porquê. Certo? Se você acha que o computador tem mais importância que o Facebook, então você vai explicar o porquê, ok? Mas continuando aí, ambos, né, os três, Steve Jobs, Bill Gates e o Mark Zuckerberg, eles eram jovens aí que criaram aí inovações que são fundamentais hoje em dia, né? Tanto os computadores, eles são realmente aí eficazes para o nosso dia a dia. Tudo que a gente faz hoje em dia exige a ação dos computadores, certo? Então, o tratamento de água, até a água chegar na sua casa, a energia, as informações da televisão, tudo isso é controlado pelos computadores. A gente sabe que não dá mais para viver realmente, literalmente, né, sem os nossos computadores. Então, eu preciso deles no meu dia a dia. Mas a gente também sabe que o Facebook, apesar de ele não ser algo realmente essencial para viver, ele contribui aí com agilidade nas informações, e tem muita gente que também usa o Facebook para ganhar dinheiro, né? Tem muitas empresas que fazem divulgação de informações pelo Facebook, divulga lá a sua marca, a sua empresa, consegue ter um rendimento financeiro em cima dessa rede social, e eles conseguem aí trabalhar com as inovações de hoje em dia, sim, certo? Aí, eles eram jovens que transformaram o conhecimento em ferramentas tecnológicas. Uma curiosidade aí é que o Steve Jobs, o Bill Gates e o Mark Zuckerberg, eles largaram a faculdade e se tornaram milionários. Aí você para e pensa, será que se eu largar a faculdade eu também vou ficar rico? Aí entra o pulo do gato, né? Não, não é bem assim que as coisas acontecem, né? Eles largaram a faculdade no momento em que eles já estavam ricos. Eles estavam estudando, ambos, mas no momento em que eles viram que a empresa precisava de uma atenção maior, que eles já conseguiam viver daquilo,
Aí sim eles deram uma pausa na faculdade para depois tentar retornar e realmente administrar o seu tempo aí entre os estudos e também as suas empresas, né? Tanto o Steve Jobs quanto o Bill Gates aí, eles conseguiram terminar a faculdade. O Bill Gates voltou até bom tempo depois aí para poder pegar o seu certificado de conclusão dos cursos. E o Mark, ele também aí já, mesmo que ele não fosse para as aulas, no tempo que ele estava estudando, ele conseguia tirar notas altíssimas aí na prova, justamente pelo seu conhecimento aí em relação às informações dos conteúdos, né, de criação de código, internet e tudo mais que ele estudava naquele tempo. A gente sabe aí que as redes sociais, né, elas estão sendo utilizadas hoje em dia, não só o Facebook, mas também as outras redes sociais, tá? Então a gente vai dar uma pausa aqui na aula, né? Hoje a gente viu um pouquinho da introdução aí do Facebook, certo? Então a gente viu como ele foi criado, quem são as pessoas que trabalham aí em cima da criação do Face. Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo online de hoje. No nosso próximo encontro online, a gente vai estar trabalhando aí com a continuação das informações aqui sobre o Facebook, certo? Então, o CRA ele vai estar entrando em contato com vocês sobre um exercício que eu vou estar passando sobre esse conteúdo online que a gente utilizou hoje. Eu preciso que vocês respondam esse exercício e me enviem de volta, tá? Para poder estar corrigindo e contando a presença na pauta de vocês. Certo? Então, até o nosso próximo encontro aí no conteúdo online, pessoal. Tchau e até mais.